Oi, gente! Boa noite para todo mundo! Enquanto o Instagram vai anunciando que nós estamos ao vivo, eu vou convidar a minha convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial e fez parte da minha. Ela esteve comigo, assim, de verdade, em todas as evoluções. Esteve presente nesses erros. Oi, Thay! Oi! E aí, eu estava adiantando, lhe apresentando. Tá dando um ecozinho, Nay, aí. Eita, pera. Melhorou? Melhorou. Foi? Pronto. Agora está bela. Cadê? Dê um oi aí pra ver se o áudio tá bom. Oi! É como se eu estivesse me ouvindo. Oi! Vai embora. Tá todo mundo. Olha, qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo, vão falando, mas é como se eu estivesse me ouvindo. Ai, não tá indo. Mas Não eu tô tá. lhe ouvindo. Eu tô lhe ouvindo perfeitamente. É só quando eu falo. Ah, quando eu falo, eu também me escuto um pouco. Entendi. Foi? Oi. Melhorou? Melhorou. Ah, então ótimo. Agora eu acho que o áudio. A Camila tá perguntando se a gente tá perto. Não, a Nay tá na casa dela. Ah, não, pra ficar imagina as duas. Tá na casa dela. Mas é, Nay, ainda tô me ouvindo. O celular tá batendo assim em algum lugar? Não, ele tá na ringue. Não sei. Vamos seguir. Tem fone aí? Tenho. Vou tentar achar, pera. 2 segundos. Ao É assim vivo, mesmo. É ao vivo, é ao vivo. Quem sabe faz. Boa noite, minha sobrinha linda. Oi, Nay. Sua tia tá aqui participando. minha tia! É, eu acho que é. Oi, tia! É, irmã do meu pai. Vamos chamar todo mundo para essa live, que é assim mesmo. Ao vivo tem dessas coisas. A Ana foi buscar um fonezinho para ver se o áudio fica melhor e a gente acabar se comunicando e entendendo todo mundo, porque eu acho que essa live é muito importante. Muito, muito importante mesmo. E enquanto a Nai vem, eu acho que eu falar ainda tá dando um eco, né? Me contem aí como é que vocês estão ouvindo o áudio de vocês, pra gente para me basear se eu posso continuar falando ou se a gente aguarda a Nai chegar com o fone. Deixa eu dar uma olhada. Então, vamos lá. Ainda tá dando um pouquinho, Elo, é isso mesmo. Eu tô ouvindo, quando eu falo, eu me escuto. Eu pedi pra Nai colocar o fone, porque eu tô na clínica, eu tô super sem fone. Achou, Nai? Não, a Dai tá ali, vendo se acha. Mas eu não consegui achar. Acho que eu Tá. perdi umas 2 semanas que eu procuro e não acho. Ó, mas você tá falando, tá até melhor pra mim, tá menos eco. Pega o telefone, se ele tá na ring, pra ver se é alguma coisa. Diminuir um pouquinho o volume. Melhorou? Melhorou? Outro? Não tá batendo. Foi embora? Olha. Eu vou botar na ring pra ficar segurando é ruim, viu? Tá. Baixa um pouquinho o volume. É isso mesmo, Elo. Eu falei isso. Baixa um pouquinho o seu volume, Nai. Tá. Foi. Foi? Foi. Diminuiu? Ninguém tá me ouvindo? Tá um pouquinho. Assim, eu
tô lhe ouvindo, mas tá um pouquinho de eco ainda. E agora? Acho que melhorou. Vamos seguindo. As Certo. pessoas vão falando. Vamos lá, pode Vamos começar. lá. Eu estava começando essa live explicando o quanto é importante e o quanto você também foi importante para mim, né? Você me acompanhou desde o início. E assim, Nai, tá esse eco para você também, tá super eco aqui. Parou. Ó, agora foi. Vão me dizendo então, eu vou falando, porque para mim ainda tá com super eco. Qualquer coisa eu vou reiniciar a live. Pra Vou mim, encerrar, pra mim tá bem agora. tá? Então tá. Então bora. E aí falar sobre isso é muito importante porque o meu paciente, antes de chegar para mim, o contato dele primeiro foi com você. E é assim, se eu poderia ser a melhor dentista do mundo, mas se você fosse péssima, o meu paciente não ia chegar até a mim. E antes, hoje, você é só me auxiliar. Mas o que muita gente não sabe é que antes de você ser só minha auxiliar, você era a minha secretária pessoal. Você agendava os meus pacientes. Você fazia o papel de auxiliar e você fazia todas as outras funções, né? Tudo, tudo, tudo. Só que a partir do momento que a gente começou a delegar as funções de forma específica, a gente pôde ver que cada um do seu quadrado funciona muito melhor. Né, Nai? Tipo assim, fica uma bagaceira quando você acaba pegando tudo pra si. Quando a gente acha que a gente consegue fazer tudo. E eu quero que você se apresente pro pessoal. Que eu tô super me escutando. O eco. Mesmo quando eu falo, eu me escuto. Aqui tá bem. Vai Eu sou embora. a Ana, todos me conhecem. Eu trabalho com a doutora Eva já faz alguns anos e ela me convidou para a gente ter um bate-papo e falar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente está feliz na clínica, como as nossas funções foram delegadas de forma de uma melhor forma para cada pessoa, cada um na sua função, cada um no seu quadrado, lógico que ajuda. A gente vai lá, dá uma assistência ao colega. E assim, a clínica C, antes da clínica C, era tudo muito assim, loucura, mas que também dava certo, né? E deu muito certo. Tanto até que a gente chegou até aqui. E assim, dava muito certo, mas era uma loucura. A Eva atendia, a Eva era a caixa, a doutora Eva, era tudo. E eu ficava com a parte de auxiliar, de marcar, de ligação. Ela trabalhando lá, atendendo paciente, muitas vezes eu deixei ela sozinha para poder descer lá embaixo e ver o que estava acontecendo com algum paciente. Então, assim, hoje a Clínica C tem a Esther, né, que fica na recepção, e antes de a gente saber de alguma coisa, ela já tenta resolver, já tenta chegar lá dentro com o problema ok, para a gente só atender. A gente já sabe o nome do paciente, a gente já sabe o nome completo, idade. E assim, antigamente não era assim, era só Um o papel, básico, era um uma papel, agenda. era só o básico do básico, que era o nome do paciente e o telefone do paciente, porque a gente não tinha tempo e não tínhamos recurso para estar colocando aquele tanto de coisa do paciente numa folha só. Assim, na ficha do paciente existiam essas informações. A gente Só só não fazia. que a Zé, você fazia, lembra? Só que assim, era Uhum. muito trabalho para a gente achar. Eita, o paciente lá e Nelly, nome fulano de tal, de tal, de tal. E passava meia hora, às vezes passava despercebido, não achava. E Eva lá Procurando aquela ficha desse tamanho. com um monte de letra, A, B, C, D, F, G, H, eram duas bichas assim de ficha. E a gente rodava atrás de nome. Às vezes eu não achava, às vezes ela não achava. Passava muito despercebido, mas assim, deu muito certo. Deu muito certo. Mas assim, hoje eu me enxergo que se eu tivesse uma estratégia, se eu soubesse o que eu sei hoje, e se eu tivesse antecipado fases, antecipado aquilo tudo que eu tinha medo,
Às vezes a gente até poderia não ter o recurso, mas se eu aplicasse certas coisas que a gente já aplica hoje, com certeza a gente teria chegado muito mais rápido e mais fácil. Eu estava até comentando hoje aqui na clínica que quem soma multiplica. Tipo, às vezes a gente pega tudo para si, e eu e você tinha muito disso, pega todas as funções pra gente, tenta resolver tudo que a gente, da nossa maneira, achando que só a nossa maneira dá certo, e a gente acaba ficando limitado. E isso no consultório odontológico é muito isso mesmo. No consultório odontológico, se a gente não souber delegar funções, instruir, ser líder, saber treinar você, para. Para no tempo, o paciente trava, o paciente vê a inexperiência, vê o quanto tá tudo muito solto, o quanto existe a despreparação, porque não é só ser bom tecnicamente, é você ser bom no ambiente, é você ser bom no atendimento, é você saber fazer com que seu paciente retorne, é você entender que você precisa de estratégia para trazê-lo até você. Não é só ser bom marketing no Instagram, porque até nisso a gente fazia, né, Nai? A Nai me gravava, eu editava os vídeos entre um paciente e outro. A nossa agenda era uma loucura, gente. Acompanhei o início da vida profissional da Nai e eu sempre soube da profissional que ela poderia se tornar. Oh, que lindo! Flávia, inclusive a Flávia que me trouxe para o mundo da odontologia. Não Foi? foi ela que me deu o primeiro emprego, assim, me deu a oportunidade do primeiro emprego na área da odontologia. Ai, que massa. Então, isso é algo muito bom de se falar, porque a Nai chegou para mim já sendo auxiliar de muito tempo. Tinha uma bagagem muito grande. Só que ela veio de clínicas populares, justamente de onde o dentista, que com certeza está aqui me acompanhando e acompanhando nossas lives, quer sair ou não quer entrar, né? E aí, Nai, eu quero que você conte um pouquinho como era a perspectiva e as diferenças que você encontrou dos locais que você trabalhava, de onde você trabalhava, até chegar no consultório da Eva, até chegar na clínica, porque foi uma transição. Assim, não foi fácil, né? Porque costumes a gente, quando se habitua com aquilo, acha normal. Uhum. Tá certo. Quando a gente chega no local que não é assim, acaba sendo tudo muito novo. Auxiliar não sabe de tudo. Todo auxiliar que fala, eu tenho um ano de auxiliar, de texto, não vai saber de tudo, porque a odontologia é muito complexa, é muita coisa. É nome de material, é nome de resinas, enfim, é um mundo, brocas, não sei o que, é muita coisa. Até hoje eu mesmo acabo esquecendo às vezes alguma coisa, a doutora Eva chega, me lembra, mas assim, no início eu era perdida, era um cego no tiroteio, era eu. Às vezes, costume que eu tinha uma outra clínica que era o pacotinho de flau, que eu achava que aquele tinha que ser só aquele durante o dia. Não é assim, ó, higieniza, não sei o que, troca. Tudo é estéreo, tudo troca. Eu olhei pra ela, tá bem, eu achava que era normal deixar aquele lá o dia e só trocar no final do dia, porque, né, economia e tal. Então, assim, são pequenas coisas que acabam deixando a gente confortável e nem sempre é o certo, nem sempre é o que se deve fazer. E, assim, hoje, como eu fico só na parte auxiliar, eu me atento muito se o material está bem selado, se o material está com a data que foi feita, né? Esterilizado. Utilização, vejo se o material está bem lavado. A correria, às vezes, tá grande, mas se eu estou muito corrida, eu deixo lá o material, só deixo para lavar quando eu tiver tempo realmente, porque tudo é um conjunto, né? Não adianta só lavar de qualquer jeito, botar para esterilizar, porque não vai estar bom. E para o paciente se sentir bem, confortável, confiante, ele precisa ver aquilo bonitinho, o pacotinho limpo, porque tudo que a gente faz hoje em dia, a gente primeiro olha, Tudo tem que independente, se ter, né, Nai? tem o que vai querer. Então é assim, tudo é um conjunto, tudo tem que estar bem organizado, bem limpo e auxiliar isso.
toma de conta da sala do dentista. Desde a limpeza até o que coloca na sua boca. E é interessante, Nai, a gente falar que você hoje conhece o tempo de procedimento de cada coisa, uma média. E Isso. quando você fazia a agenda, e hoje, quando você repassou a Esther, que quem fez, inclusive, o treinamento da Esther foi você, porque eu passei o básico para a Esther, eu passei toda a logística, mas quem fez todo o direcionamento dos meus pacientes era você, porque você estava bem treinada. Você entendia dos meus pacientes mais do que ninguém. Você entendia o meu tempo de trabalho, entendia a minha forma de trabalhar. E é muito importante que a gente encontre um funcionário, um colaborador que seja parecido com o seu jeito. E você se parecia muito. A Débora, a Dara achou o fone. Tá eco aí, Nai? Eu ouvi a sua voz com um pouquinho de eco agora, mas agora eu tô ouvindo bem. Parou. Parou? Parou. Sim. E aí é muito importante quando a gente contrata um colaborador, um funcionário, um auxiliar, qualquer coisa que seja. Bota o seu É... microfone, eu acho que fica melhor, não? Oi? Você colocando o seu microfone fica melhor, não? Não, mas é áudio. Aí, sim, é muito importante que um colaborador que esteja com a gente, né? Ele entenda a logística de atendimento. Ele entenda quanto tempo o paciente vai passar na sala. Porque senão acaba marcando um paciente atrás do outro, um paciente atrás do outro. Ou marca um procedimento que não tem material específico na clínica. Ou marca um procedimento que não dá para fazer. Então, quando a gente encontra uma clínica e a gente encontra, tem um horário marcado específico, é muito importante ter essa consciência de que quem está marcando a consulta tem que entender do procedimento que está acontecendo. Porque senão, por exemplo, eu tenho procedimentos que eu peço para marcar 1 hora, né? O paciente comigo. E aí, se a secretária que estivesse fazendo lá não soubesse ou não tivesse a dimensão que esse procedimento demoraria X horas, a agenda ia ficar toda bagunçada. E eu estou olhando lá de fora, eu não estou olhando como gestora nem como dentista. Eu, como paciente, eu detestaria ficar esperando. E você é a prova viva do quanto eu fico nervosa quando as coisas atrasam. Lógico que eu não fico nervosa para descontar com o paciente que está na cadeira. Mas sempre, sempre, nas nossas reuniões, eu bato muito isso na tecla. Sobre a perspectiva da marcação, né, Nay? Sobre o quanto a gente tem que estar atento ao paciente, às queixas dele, a não deixá-lo de lado e o quanto a gente tem também fazer o feedback pós. Não é só atender, não é assim? E assim, fale, eu quero que você até compartilhe a nossa evolução, como a gente fazia essas marcações há alguns anos atrás e como ela é feita hoje, para a gente ver com estratégia o quanto essa funcionalidade aumentou, a gente elevou resultados, a gente aumentou o faturamento, a gente diminuiu o número de faltas, a gente hoje tem uma correlação do que entra e do que sai de despesa. A gente tem um sistema que diz a gente como o paciente chegou para a gente. Então, isso é muito importante. E aí, eu quero que você fale para as pessoas como foi essa experiência, como foi essa transição, o que você acha do papel importante, como um bom colaborador pode elevar o nível do faturamento do consultório mesmo, quanto você me fez crescer, o quanto nós duas crescemos juntas, porque assim, é algo muito importante falar que eu não cresci sozinha, não mesmo. Hoje a Ana é uma pessoa assim infinitamente diferente, mas capaz. Conquistou grandes coisas, coisas inimagináveis que nem ela imaginava quando entrou comigo. E a intenção nunca era e nunca foi para quem é gestor mesmo, crescer sozinho. A gente cresce junto. E eu sempre preguei isso aqui, prego na clínica até hoje. E eu quero que você fale um pouquinho disso, né? E vai, compartilha com todo mundo. Fazia aquela agenda, aquele negócio de papel. Inclusive, quando você atendia pelo Odontoserve, né? Porque é pelo plano, era muito corrido, porque eram muitos pacientes. E assim, às vezes nem eu dava conta. Chegava paciente para você, doutora, fulano, a Nay acabou esquecendo ou não viu minha mensagem, né? Uhum.
doutora, eu queria muito, não sei o que, e a Nai não conseguiu me atender, às vezes era porque eu estava lá, atolada de coisa, e tentava dar conta e acabava sendo um desastre. Não totalmente, sendo um desastre assim, de tentar dar atenção ao paciente, que é o que ele merece. Você iniciar uma conversa, ser respondido na hora, ou a conversa não durar mais de 20 minutos, porque às vezes acaba tendo um contratempo, né? O paciente demora e tal. Mas é importante você iniciar uma conversa, você finalizar essa conversa antes que o paciente fique, eita, tá demorando, eita, eu vou tentar Aí outra manda interrogação. Aí liga pelo WhatsApp. isso. E assim, quando a gente não consegue dar conta, acaba que passa despercebido aquele paciente lá. Manda uma pergunta e você só olha e manda outro paciente manda outra mensagem, você vai lá e responde ele. Enfim, hoje com o sistema, né? Quando a Eva veio trazendo o sistema, eu fiquei assustada, não vou mentir, porque foi ainda na Climel, onde E ela você era resistente ao sistema. eu fui muito resistente, porque eu imaginei, meu Deus, eu não vou dar conta. Como é que eu vou saber dar tempo de mexer no sistema, botar o paciente, o número do paciente, e não sei o que, na correria. E a Esté já estava vindo para poder Somar, né? acompanhar algumas coisas, para a gente poder ir para a clínica C. Aí eu ficava, meu Jesus amado, e agora? Aí a gente, no início do sistema, a gente pegava a paciente, eu, a Eva e a Esté. Era uma folha, era 3 folhas a Eva, 2 folhas eu, uma Esté, a gente ia passando tudo da folha para o sistema. Foi isso bem umas, sei lá, umas 40 folhas, 60, muitas folhas. Acho que umas 2 semanas para isso. Foram muitas folhas. Aí, quando a gente pegou o sistema, teve muitos pacientes repetidos, nome do paciente, número do paciente repetidos, porque acabava não tendo a informação completa, né? Que era o nome completo, o telefone, idade, e acabava confundindo. Mas depois que o sistema veio, melhorou 1 milhão de vezes na nossa vida. Porque o paciente só muda o nome dele completo, joga lá, viu se o número bate e pronto, já achou a ficha. E assim, fora os alertas, que os alertas que a doutora fazia comigo eram uma agenda. Você lembra? Era uma agenda que a gente Aí a colocava. gente botava daqui a tantos meses ligar para. Mas ainda assim, naquela época, a gente tinha essa percepção do paciente ter o feedback de volta. Era. A gente queria ligar para o paciente. Às vezes o paciente era para vir em julho, eu ligava em agosto, talvez, talvez. Mas assim, eu ligava para o paciente, não deixava de ligar, porque era muito importante ter ele de volta. E quantas vezes eu brincava com ela, eita, bora contar quantas pessoas tem aqui nessa agenda, né? E Uhum. eu vou nada, é muita gente, né? Não sei o quê. E acabava sendo muita gente, mas era às vezes que era só uma avaliação, chegava a fazer nada, não sei o quê. E com o sistema, não, a gente consegue ver o que o paciente fez, a gente consegue ver quantos meses o paciente veio à clínica, aquele grupo todo. É, consegue ter o alerta automático que toda semana a Esté liga para o paciente que tem um alertazinho lá, interrogação, De exclamação retorno, né? de retorno. Vai lá, toda semana olha, liga para o paciente, que é por semana, e fica muito, muito melhor do que ligar para um E bocado de uma vez só. fora as nossas reuniões, né, Nai? De perspectiva que a gente avalia. Acaba abrindo muito mais a nossa mente. Que imagine você tá acostumado com aquilo, quando você tem uma reunião que você possa enxergar o quanto você tem que melhorar, o quanto você está bom naquilo. Enfim, tudo melhorou milhões de vezes com a implantação do sistema, com as reuniões frequentes que a gente não tinha tempo de ter essa E reunião. assim, a gente pode falar que melhorou com o sistema, mas vocês melhoraram. Eu melhorei. É, É essa percepção que o dentista tem que ter, que está nos assistindo. E para quem recém-formou também. Porque eu tive esse falsa ilusão que, como eu não tinha recurso financeiro, eu poderia fazer tudo. E aí, fazendo tudo, eu negligenciava uma série de coisas. Até chegar você na minha vida. E com você, eu ainda atendia PSF, prefeitura. Eu ainda atendia convênios odontológicos. E eu estava nessa fase de transição, de sair desses todos essas
objeções que eu criei na minha cabeça, que eu precisava estar passando por aquilo, que eu precisava me submeter àquilo, que a gente precisava passar por isso para ter resultados positivos. Quando, na verdade, quando eu mudei o meu pensamento, a gente aplicou estratégias, eu me enxerguei como protagonista da clínica e do consultório e treinei os meus colaboradores para elevar o nosso faturamento, elevar a nossa percepção de venda, tudo mudou. E não, então, assim, o nosso ganho não foi o sistema, foi a nossa cabeça. E o quanto a gente enxerga hoje, tipo assim, fala como era a sua forma de se comunicar com o paciente e como é hoje. Como isso mudou? Agora é muito engraçada. Porque o paciente teve uma transição, assim que eu cheguei, que foi da sua antiga recepcionista que ficava com o telefone, para Uhum. aí quando eu peguei o telefone, os pacientes ficavam chiques, o que é que tá falando? Porque a pessoa não falava dessa forma. Aí eu mandava o coração azul, o paciente falava idade, aí numa mensagem, telefone em outra mensagem. Nome completo, mas não colocava o nome completo em outra mensagem. Acabava sendo 40 mensagens, uma coisa que eu podia simplificar em uma só. E com a correria não tinha como falar bonito, vamos dizer assim, né? Falar bonito com o paciente. Falar de forma que ele entendesse de uma vez só, que eu só queria que ele me falasse o básico e não sei o quê. E não era assim. Falava, às vezes, ainda assim o paciente ficava, não, mas e como é que eu faço isso? Não, como é que eu faço aquilo? E eu acabava não dando a atenção que ele merecia. Aí eu E que, finalizando a conversa, e que o paciente pede isso, né? O paciente gosta que a gente dê atenção. com E certeza. também, não só atenção, mas que a gente seja objetivo. Que a gente, se a gente ficar rodopiando, tentando falar com ele, sei lá, sobre qualquer coisa, menos o que ele quer falar. Não, a gente não vai criar autoridade com os nossos pacientes, porque a gente também, outra coisa que a gente aprendeu muito, e a gente, quando eu falo nós duas, nossa equipe como um todo, a educar os nossos pacientes, porque também tem isso. O paciente ele precisa ser educado para saber como funciona a logística, como funciona a marcação, como funciona a confirmação de uma consulta, como funciona o feedback de retorno, como funciona os retornos programados. Se numa consulta eu digo, olha, você tem que voltar para mim daqui a 4 meses, 3 meses e meio, vai estar no sistema para estar ligando para ele. Oi, fulaninho, como é que tá? Como é que foi a experiência? Tá na hora de retornar para fazer o feedback desse paciente. Então, é com esse retorno do paciente, é com essa modalidade, um jeito de atender, que a gente fideliza. Hoje a gente tem pacientes de anos, né? Desde o comecinho, eu tenho um paciente que não me abandonou mesmo. E muito mais importante, é o que eu prego na clínica e com vocês, né? Muito mais importante do que um paciente novo é um paciente de novo. É o paciente que voltou para mim, que voltou porque viu que a gente trabalhava certinho, que a gente atendia certinho. E assim, Nai, eu quero que você fale assim um pouquinho do quanto você vê a diferença do nosso atendimento e de outros locais que a gente vai marcar uma consulta. Só um minutinho aqui que eu tô tirando o mosquito. Pronto, vou embora. A gente, quando quer marcar uma consulta, a gente precisa saber onde a gente está se metendo. Uhum. Quantas vezes a gente já viu, doutora, eu fui para um consultório, cheguei lá, a menina me tratou super mal, a menina me tratou ruim, a menina me tratou. Enfim, a gente precisa entender que pra gente, a gente também é paciente dos locais. A gente quer ser bem atendido, a gente quer, né, ter uma atenção pra gente e às vezes não acaba tendo. Diz, eita, poxa, deveria, né? Por exemplo, eu sou cri-cri. Às vezes eu vou lá falar com alguém de alguma clínica
Aí a pessoa me responde, valor da consulta, não sei o que, acabou. Eu digo, gente, e a informação, atende que horas? Ao dia, qual o horário? E assim, a gente precisa ser criterioso para onde a gente vai. Porque às vezes o dentista é ótimo, o médico é ótimo, tudo é ótimo. Mas se você não foi bem atendido na frente, você vai voltar para aquele lugar, você nem entra. Exatamente. Você nem entra. E vocês enxergarem isso aqui na clínica foi meu maior ganho. Não só no atendimento, mas como se portar e apresentar. No início era muita patotinha, né, Danai? E eu pegava no pé. No início chegava com os cabelos assim e eu pegava no pé. E eu, ó, não é assim, não quero, tá ruim, mas não dá. O paciente não precisa ver isso. Vamos mudar, vamos mudar essa perspectiva. Meu cabelo era maior, eu coque aqui, aí a touca pulava o cabelo para fora. Eu tinha um ódio de passar maquiagem de manhã, não sei o quê. E com o passar do tempo, hoje eu não saio sem o meu protetorzinho, hoje eu não saio sem um contorno, sem um blush. Tudo é o quê? Costume. Eu não tinha esse hábito, é hábito, na verdade. Uhum. E a doutora Eva, portanto, pegando, inclusive, já chegou a. Nai, percebia, Nai, um negócio pra você, Nai, não sei o que pra você, pra eu os meus Uma olhos. basezinha, um blush. São todos, não sei o que, pra eu tentar abrir os meus olhos. E funcionou. Eu tô enfiada de coisa aqui em casa que ela me deu para eu tentar. Não sabia me maquiar, não sei, não sou profissional, mas sei fazer o básico, que é com que a gente precisa sair no dia a dia, estar apresentável para o que der. Claro que todo mundo tem os seus Seus dias dias, de né? tô afim, hoje não dá, hoje eu não acordei bem. Mas para você estar no seu trabalho, você precisa estar apresentável para quem lhe vê. Exatamente. E de tudo, né, Nai? Não só maquiagem, mas como cabelo, como unha, como roupa, como sapato, tudo bem limpo, tudo bem ajustado. São coisas que parecem ser cri-cri para quem fala e para quem está escutando. Mas no dia a dia, você ser metódico com aquilo vai te levar à excelência, vai levar resultados. Eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho das meninas que trabalham na clínica. Eu pego muito no pé, ainda pego todos os dias. Para quem não sabe, eu ainda olho o WhatsApp da clínica todos os dias para saber como está sendo o atendimento, para saber como está sendo otimizado as respostas. Eu ainda passo na clínica e vou olhando cada cantinho para saber se está limpo ou não, né, Nai? Eu ainda olho para as meninas, abro a câmera. A luz não tá ligada, ela tome na luz. A porta tá aberta, ela tome na porta. O ar eu esqueci de ligar, ela tome no ar. E assim vai. E aí eu Ela fico abrindo o telefone para abrir as câmeras da clínica para olhar se as meninas estão conversando ou se elas estão prestando atenção no paciente. Então, é esse olhar diferencial e você ter uma equipe muito bem alinhada no sonho. Ela tem que enxergar o sonho, o seu sonho, como o dela também. Faz total diferença. Faz muita diferença. Hoje eu não me enxergo como patroa e nem quero ser. Hoje eu sou a parceira de vocês, que trago uma liderança para a gente elevar os nossos resultados e estimulo vocês a alçarem novos sonhos. Foi como eu falei, eu não quero que você seja minha auxiliar para sempre, nem quero que você seja minha recepcionista como você foi por muitos anos. Hoje você sabe os sonhos que eu desejo para você, que são seus sonhos também, e que é isso que faz total diferença. É você enxergar o colaborador que está do seu ladinho como um parceiro também. Quem soma, multiplica. Quem quer o outro crescer, quem quer crescer, quer trazer quem está do seu lado para crescer também. Não é só ser patrão, né, Nai? Ser patrão é muito fácil. Ser líder é diferente. Então, o dentista, quando começa a profissão, mesmo sendo recém-formado ou não, ele tem que ser muito criterioso na equipe que ele contrata. Ele tem que ser muito criterioso nos requisitos que ele tem que exigir, mas que também ele tem que dar, né? Ele tem que dar condições para
o colaborador fazer o trabalho dele. Não é. E aí, quantas e quantas vezes a gente chegou e disse, Nai, e aí, tá faltando alguma coisa? Tá tudo bem aí? O que é que tá acontecendo para poder melhorar? Nai, você não tá bem hoje, sinta aqui, o que é que tá acontecendo? Não é assim? Então, essa percepção faz toda a diferença. Faz. Hoje eu tenho muita liberdade com vocês, muita mesmo. E eu aprendi também a crescer com vocês. A gente cresceu muito, Nai. A clínica C era um sonho pra gente. Era um sonho meu, que aí eu transferi para você e que parecia tão, tão, tão distante. Todo mundo Em é questão de aparência, ó, em questão de aparência, doutora Eva, aqui na UBS Ganhador, sempre vinha maquiada. Certo dia, não veio quando entrei no consultório. Eu falei, ó, o que houve? Essa não é a Eva que eu conheço. Tá vendo como faz diferença? Isso é na época que eu trabalhava no PSF. Eu ia pro meu trabalho como se aquilo valesse a minha vida. Tipo, a minha vida, assim, real. A gente tem que estar pronto pro sucesso quando ele chegar. Eu falei essa semana sobre calcinha velha. O quanto a minha mãe pegava no pé pra eu sair com a calcinha nova quando fosse viajar. Criancinha, né? Porque se acontecesse um acidente na estrada, eu não tá com calcinha velha. A gente até brincou com isso essa semana. E por que não no trabalho? Né? E por que não no trabalho? A gente precisa esperar o pior acontecer e quando a prosperidade aparecer? E quando as coisas fluírem? Quando a gente for chegar para a coisa acontecer e dar certo? Porque a gente não pode estar preparado para esse sucesso. Então a gente tem que levar enxergar isso muito a sério. Porque se a gente tá esperando o pior e se a gente tá péssima, como é que o sucesso vai aparecer? Como é que o paciente vai nos levar a sério? Como é que o paciente vai nos dar autoridade? E muito mais importante que isso é algo que eu quero que você fale. As pessoas achavam que você era muito mais velha do que eu. Não era isso? Hoje não muda muita coisa, porque eu sempre pareci ter mais idade do que tenho. Mas assim, antigamente, eu com 20 anos, eu comecei a trabalhar com a doutora Eva, eu tinha 19 anos. Aí eu assim, bem novinha, não sei o quê. Aí chegava e dizia, doutora, você tem 20 anos? Eu tenho não. Adivinha quantos anos eu tenho? Aí eu falava, e eu? Aí o paciente olhava pra mim, você tem uns 26. Aí eu, lágrima descendo do olho. Aí eu, tudo bem. E a doutora Ava, acho que tem uns 20. Eu dizia, aí, tá vendo como é as coisas? Não é. Muitas e muitas vezes eu achava que você tinha 15 anos. Ou então dizia, oxi, cadê a doutora? Cadê a doutora? Quando o paciente entrava a primeira vez, cadê a doutora? Aí a doutora, eu sou a doutora Eva, e se explicava, se apresentava para o paciente. E isso acontecia muitas vezes com pacientes de mais idade, né? Uhum. Você chegava, se apresentava, ele pegava a confiança em você, ele confiava no que ele estava vendo. E quando ia arrancar o dente, fazia, ô gente, já? Aí já, aí ele voltava milhões de vezes para tirar o quanto gente fosse preciso, porque a confiança, a apresentação que você manda dar para o seu paciente, isso muda totalmente o Muda rumo. muito. E até hoje, né? Quando eu olho para onde a gente chegou, né? Onde eu cheguei, onde nós todos da clínica chegamos, e aí eu começo a me apresentar, as pessoas olham assim, essa menina tá falando o quê? Que essa menina, meu Deus do céu, não tem 20 anos não para contar a história. E aí é exatamente sobre isso que a gente tem que estar falando. Quando a gente tem uma equipe estruturada, quando a gente se porta da maneira adequada, quando a gente se comunica com o paciente com a fala correta e bem conduzida, a aparência não importa. Os resultados, eles são de cara elevadores. Eu sou suspeita em falar porque eu trabalhei com você na UBS Edu, sempre impecável, um pra sempre. A minha bonequinha. Ô, tá vendo como é bom deixar boas lembranças por onde você trabalha? Só a gente lida aqui. E é isso, Nai. Era mais esse encontro que eu queria conversar. Eu queria que as pessoas tivessem essa visão de como um bom colaborador pode elevar o crescimento de uma empresa,
Então, assim, você chegou na minha vida, eu trabalhando em PSF, plano de saúde, agenda de papel. Não tinha vinho e direto atendendo. Então, assim, e hoje, olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou, o nível que a gente chegou. E sozinha não ia conseguir, com certeza não. E você sozinha também não ia conseguir enxergar tudo isso, com certeza não. E é muito importante quando a gente começa a enxergar a nossa equipe como um time. E nós somos um time maravilhoso, bem treinado, bem conduzido, bem preparado. E eu sou muito orgulhosa de tudo que a gente conquistou. E eu quero muito fazer com que as outras pessoas, o que o meu colega dentista que eu puder ofertar para ele enxergar o colaborador dele como uma turbinação para o sucesso. Onde sozinho ele não consegue chegar muito longe. Ele pode até chegar, mas ele vai demorar muito mais tempo para chegar no objetivo dele, né? Então, encontre a sua equipe, encontre a sua pessoa, aprenda a delegar, aprenda a liderar, aprenda a se portar e, principalmente, não só cobre, ofereça também condições para o seu colaborador exercer o papel dele. Trabalho evoluiu. Parabéns, doutora Eva. Se todo gestor pensasse assim, o resultado seria diferenciado. Ô, Nalva, muito obrigada, viu? Eu disse a Nai que depois dessa live, se alguém chegar para ela oferecendo emprego, ela negasse. Oi. Eu disse, olha, eu vou botar você lá em cima, viu, Nai? Mas se alguém chegar para roubar você de mim, você cancela. No salão de beleza, eu fui lá, aí uma pessoa olhou assim e disse: Eita, Nai, tu tá trabalhando? Ela tá comigo, viu? Ela tá comigo, não olhe não. Você lembra? Exatamente. Então, assim, a Nai foi e é uma funcionária maravilhosa. E eu também sou uma boa gestora, mas também como seres humanos, nós precisamos de ajustes diários, mensais, quinzenais, com todas as reuniões, com todas as voltas de férias, com todas as nossas pautas a serem compartilhadas, mas que nos evoluíram e que nos fizeram chegar até aqui. E você tem mais alguma coisa para falar? Tô feliz que eu estava muito nervosa, não vou mentir. Inclusive, hoje mais cedo você perguntou, tá nervosa? Eu disse, tô muito, já tô suando o bigode. Tô, a live fluiu muito bem. Inclusive, achei que passou voando. Eu não disse a você? É muito tranquilo. Quando a gente fala o que a gente sabe, é muito tranquilo. E assim, não estudamos nada, não conversamos nada. Foi realmente aqui no cara a cara e eu achei que eu ia ficar paralisada, mas eu me conhecendo, sabia que eu ia tentar, né? E assim, tô feliz que eu tô participando dessa live. Tô feliz por estar fazendo parte do seu sonho, por estar com você, estar com as meninas, a Fernanda, com a Esté. Eu adoro elas. Como todo trabalho, a gente às vezes tem, né? Um saltinho de E a papo gente tem que saber conduzir aqui. É e isso. tem que saber ajustar. Todas as vezes que isso aconteceu, você chegou, conversou com a gente. E assim, isso conta muito, porque numa equipe não vai ser sempre perfeito. Sempre vai ter um que vai fazer alguma coisa que lhe chateie. Porque quando era eu e a Eva, se eu fizesse alguma coisa que chateasse ela chegava para mim e falava, como é até hoje. Mas quando você faz parte de uma equipe que você não pode falar tudo que você quer, você não pode falar tudo que você pensa, você tem que chegar com o seu superior e falar, olha, patrão, patroa, isso tá me incomodando, não sei o que, ele vai tentar conduzir para tudo ficar bem no local de trabalho. Porque nem sempre é assim. Às vezes você está em um local de trabalho que o seu gestor não é ele mesmo faz você brigar com os outros colaboradores e isso não é legal. Isso faz com que você nem tenha vontade de levantar da cama para ir trabalhar. E essa vontade eu nunca tive e espero nunca ter. E eu sei que não vou ter, porque todos os dias eu acordo e agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho, pela vida que eu tenho, e as pessoas que eu tenho ao meu redor, que são vocês comigo diariamente. E os outros médicos
são todos ótimos. E é isso. Eu lembrei agora de uma reunião que a gente fez um dia, vocês tudo arengada. É, E eu fui tudo se abraçar. No final só era abraço e lágrimas. foi muitas lágrimas. Aí, nesse dia, eu falei, meu Deus, mentira. Eu sabia que ela ia fazer a gente se abraçar. Meu Deus, é sério que ela vai fazer a gente se abraçar? Aí ela olhou pra minha cara e abraça. E eu, E assim, é transformador o poder de um abraço. É transformador. Eu acho que naquele dia você tirou uns 2 quilos das costas. 30. Só por conta de um abraço. Foi 30. Foi 30, né? Foi Então, top. assim, é muito importante você ter essa percepção e essa visão de gestão. Porque senão vocês iam passar 2 semanas com indigestão. Porque convivência é isso. Então, se a gente direciona e delega isso, e a gente começa a... E outra, não é forçado, né? A gente tem que falar isso, que não é um abraço forçado. Vai dizer assim, Lágrimas. só são é lágrimas. A gente tem que falar... Eu sempre friso que o nosso trabalho é até aquela porta. Depois da porta para fora, somos seres humanos. E a gente tem que deixar os nossos problemas pessoais fora e os problemas do trabalho no trabalho. E resolver no trabalho. E é isso, minha linda, minha deusa maravilhosa. Muito obrigada por sua companhia. Até amanhã. É um belo dia para trabalhar. Minha gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por estarem nessa live. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre gestão, sobre liderança, sobre o que vocês quiserem, a gente está aqui aberto a responder. Se não, eu vou colocar uma caixinha de perguntas e vocês vão respondendo ou vão falando lá, que a gente vai conversando. Ah, Raíssa, linda é tu. Os comentários já estão aparecendo pra mim. Bugou. E foi. Ai, meu Deus, eu estou lendo todos. Não tem problema, não. Pois tá. Um beijo, minha gente. Boa noite, Nai.